Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vale a pena ou não se mudar do Brasil aqui para a Europa? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, moro aqui em Portugal há 1 ano e meio e hoje eu vim conversar com vocês se vale a pena ou não, ou melhor, se valeu a pena ou não se migrar do Brasil para cá. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar com vocês. Eu queria contar um pouco da onde eu vim, enfim, para vocês entenderem que quando eu falar sobre a minha perspectiva de vida, sobre a minha vida aqui, eu vou sempre estar comparando aqui com o Brasil, que é a única referência que tem. Eu sei que vai ter muita gente aqui que vai comentar aqui que tem outros lugares bem melhores que Portugal, e eu concordo com vocês, mas infelizmente ou felizmente a minha realidade hoje é morar aqui em Portugal aqui. Então eu sei que pode ser que algum dia mude, pode ser que algum dia eu tenha uma outra perspectiva e queira ir para algum outro país, mas hoje, com base no que eu estou vivendo hoje, e principalmente com base no que eu vivi, enfim, eu vou contar aqui para vocês aqui se eu gosto ou se eu não gosto de morar aqui. Antes de começar, eu vim de BH, de Minas. Eu morava numa favela, ou seja, eu morava num aglomerado. E quando eu falo favela, é favela mesmo. Essa aqui é a rua onde eu morava, não é um conjunto habitacional, não é um bairro de classe mais inferior. É realmente uma favela. Aqui tem algumas fotos aqui da onde eu morava aqui. Então a minha base sempre vai ser com referência nessa realidade aqui que eu vivia. Eu trabalhei no Brasil, sempre trabalhei em trabalhos comuns, ou seja, porteiro, vendedor, zelador, faxineiro, essas coisas assim. Não tenho nenhum tipo de formação, ou seja, não estudei, não graduei, não fiz nada. Não tenho nenhuma profissão por formação, tipo, por exemplo, eletricista que foi trabalhando e virou um eletricista, um barbeiro, foi trabalhando e acabou virando barbeiro. Sempre uma das minhas profissões. Foi alguma dessas aí que eu falei aí, e com base nisso, o meu salário mínimo sempre foi aí em torno de um salário mínimo, 1,5 salário. Só teve alguns empregos que eu acabei recebendo um pouquinho mais, mas a minha base sempre foi de 1 salário mínimo. Então, com base nisso que eu sempre vivi. No Brasil, eu não pagava arrendamento, ou seja, não pagava arrendamento, não, aluguel. Não pagava aluguel, então o valor do salário acabava que era sempre para mim, sempre para os meus gastos. Então, com base nisso, eu vim conversar com vocês, vim contar alguns pontos positivos e pontos negativos, enfim, de morar aqui em Portugal aqui. E esse vídeo, na verdade, não é nem para incentivar ou desmotivar vocês, é para contar aqui um pouco da realidade, para vocês não assustarem quando vocês chegarem aqui e, enfim, e começarem a ter um pouquinho de noção de como é que funcionam as coisas aqui, do que na minha opinião, foi ponto positivo e ponto negativo, e contar para vocês como é que tá sendo aí esse 1 ano e meio aqui em Portugal aqui. Já ia falar quase 2 anos, mas na verdade é 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses, para ser mais exato. Uma das piores coisas que tem aqui em Portugal aqui, que acho que todo mundo vai concordar comigo, é sobre o salário mínimo. O salário mínimo aqui é um dos menores da Europa, está gerando em torno de 760 euros. Ou seja, para você que quer viver aqui, que quer morar aqui, tá até mais ou menos tranquilo, você vai viver, não regrado, mas vai viver a vida aqui. Para você que quer mandar dinheiro para o Brasil, seja para investir em alguma coisa, para comprar ou para deixar o dinheiro no Brasil, você vai acabar tendo que trabalhar em 2 empregos ou trabalhando mais horas em um para poder ganhar hora extra. Mas se você quiser viver aqui e aproveitar as coisas que tem aqui em Portugal aqui, o salário dá para fazer muito mais coisas do que você faria no Brasil. Não dá para esbanjar dinheiro e ter uma vida de uma pessoa rica, mas dá para você realmente viver bem aqui. O salário, muita gente recebe esse valor, isso não é uma coisa, não é uma exceção. A maioria aqui das pessoas aqui que trabalham aqui recebe isso. Quando recebe um pouquinho mais é por causa do 13º, do subsídio de férias, subsídio de Natal, alguma coisa assim, subsídio de alimentação, mas sempre vai gerar em torno aí de 760 euros. Se você vem para cá, ou se você vai acabar recebendo um pouquinho a mais, são casos específicos, são exceções. São poucas pessoas aqui que recebem mais do que 2, 3, 4 salários mínimos, principalmente para quem é imigrante, para quem é recém-chegado. Acaba que a gente, quando chega aqui, a gente vai para o primeiro emprego que, enfim, aparece, o primeiro emprego que tem, não dá para ficar escolhendo muito. Então, sem sombra de dúvidas, você vai pegar o que aparecer aí e depois, com o tempo, você vai melhorando. Hoje, graças a Deus, eu não recebo mais o salário mínimo. Eu já passei vários meses aí recebendo só aquele salário mínimo e tendo que me virar. Como que eu me virava? Ou tinha 2 empregos, ou fazia sempre esse, trabalhava mais horas por dia para poder conseguir receber um pouquinho mais. Houve uma época que eu recebia por hora, então, ou seja, quanto mais horas eu trabalhava, eu recebia. Eu já fiz um vídeo aqui, que está em algum lugar aqui do YouTube aqui, que eu ainda não sei colocar o link aqui, contando o meu custo de vida aqui, quanto que eu gasto para me manter. Se você quiser entender e saber quanto que uma pessoa aqui gasta, só procurar aí que você vai ver aí que tem tudo detalhado lá certinho.
Além do salário, uma das piores coisas que tem aqui em Portugal aqui é o prazo de legalização, mas isso eu não coloco tanto quanto uma das piores coisas, que na verdade é uma coisa que a gente vem consciente do Brasil, que é um processo e que é demorado. Eu sei que tem outros países aí do mundo aí, mas que permite a legalização, acredito que é só Portugal. Então assim, se você não é descendente de nenhum português ou de alguém que mora na União Europeia, se você não casou com ninguém que é da União Europeia e você é como eu, que é brasileiro e que não tem para onde correr, que não tem para onde ir, a única forma de se legalizar é vindo para Portugal, enfim, aceitando o processo. As coisas já têm mudado um pouco desde quando eu vim. Agora já tem CPLP, já tem o visto que a pessoa já solicita de visto de trabalho, já vem com agendamento no CEF. Mas para vocês terem noção, eu tô aqui há 1 ano e 5 meses e eu ainda não fui chamado para o CEF ainda para legalizar. Para quem não sabe, eu vim no prazo como turista, então se você vai vir como turista, você tem a noção que vai levar um tempo maior. Se você, quem está vindo com o visto de trabalho, já está conseguindo marcação no CEF, já está tirando o título de residência bem mais fácil. Depois do título de residência, ainda leva-se um prazo ainda para poder se legalizar. Se eu não me engano, acho que juntando tudo, é em torno de uns 5 a 7 anos, mais ou menos, para você ter o seu passaporte português e com isso conseguir viajar ou conseguir trabalhar em outro país. Quando eu falo sobre essa questão de legalização, eu não acho que é a pior de todas, porque acaba que é a única forma que tem e tudo mais. Se tiver alguma outra forma, se tiver nacionalidade, se tiver alguma outra coisa, vai para outro país, porque consequentemente você vai ganhar mais e vai viver mais. Mas para quem não tem, para quem é somente cidadão brasileiro e quer ter um tipo de nacionalidade, vem, aceita o processo e vive isso aqui, porque enfim, é a única forma que a gente tem de se legalizar. Um dos outros pontos que eu acho mais complicado aqui é sobre a questão de informação. Às vezes você vai no local hoje e eles vão te dar uma informação e quando você for amanhã vai ser outro tipo de informação diferente. Então acaba que eu já fui no local hoje e quando eu fui amanhã era outra informação. Já fui no local que eu fui num dia, no período da manhã, e voltei à tarde, foi outra atendente que me atendeu e já era outra informação. Então isso, sem sombra de dúvidas, é uma coisa ruim, principalmente para quem quer se legalizar. Fica sempre andando de lugar para lugar. Eu conheço amigos que já foi no lugar A indicou para o lugar B, do lugar B indicou para o lugar C, do lugar C indicou para o lado D. Quando chegou lá no D, voltou para o A de novo. Enfim, ficou nesse ping-pong aí jogando para vários lados. Então acaba que isso é um dos pontos também, ruins aqui. Que eu acho que se fosse tudo um padrão, tudo uma coisa para todos os lugares, era muito mais fácil. Eu moro aqui em Lisboa, então tem algumas coisas aqui que são bem complicadas. Quanto a alguém que mora tipo em Leiria, em Figueira da Foz, por exemplo, é muito mais tranquilo, porque as coisas são diferentes em cada cidade. Então tem cidades que você vai ir, enfim, vai conseguir resolver certas coisas mais rápido, tem lugares que são mais burocráticos, tem lugares que você vai ficar jogando de um lugar para o outro, enfim. Isso é muito complicado. Isso em todos os órgãos aqui, finanças, qualquer órgão público que tiver aqui, finança, posto de saúde, qualquer coisa aqui vai ser sempre esse dilema aí. Vai sempre ficar mudando as coisas diariamente. Então, se você está correndo atrás de documentação, você vai ter que sim ficar se informando diariamente de como é que estão as coisas. Um dos pontos ruins também é sobre o transporte público. Você está vindo para alguma cidade, tipo Lisboa, Porto, Algarve, alguma cidade assim, que seja mais a cidade mesmo em si, e não aquelas cidades ao redor. O transporte é ok, mas você vai para alguma cidade mais distante, tipo Figueira da Foz, Leiria, Setúbal, alguma cidade assim, que seja mais afastado da grande cidade, o sistema de transporte é péssimo, para não falar, enfim, outras coisas. Você vai depender principalmente de ter algum veículo próprio. Então, se você quer mudar para algum tipo dessa cidade, saiba que você vai ter que ter algum veículo próprio para se locomover, porque o transporte é ruim. O transporte em Lisboa é uma das coisas, é bom, não é ruim. Poderia ser melhor, mas não é ruim. Ele só acaba sendo ruim quando você fica de uma cidade para outra, mas aí a gente acaba entendendo que você está fazendo o transporte de uma cidade para outra. Então, um exemplo, quem mora no centro de Lisboa e precisa ir para Odivelas, para Sintra, para Cascais, para Setúbal, para Montijo, para alguma cidade assim um pouquinho mais afastada, acaba sendo um pouco ruim, porque o transporte ele vai ser bom só dentro daquela cidade. Você consegue ir, você não tem problema nenhum, mas acaba que em um determinado horário ele já não é
tão eficiente quanto de manhã. Um exemplo, eu já cheguei a ficar no ponto de um autocarro esperando aí em torno de 1h30, porque o autocarro não passava. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a minha moto, então não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu vou e volto para onde eu quiser, sem problema e sem transtorno nenhum. Uma das coisas complicadas aqui é no quesito arrendamento. O quesito arrendamento tá tipo lá no top, porque se você ganha 760, o arrendamento tem lugares aí que é 800, 1.000, 1.100, 1.200 euros. Então com isso, acaba que a gente vai para uma realidade que é completamente diferente da nossa realidade do Brasil, que é dividir casa com outras pessoas. A maioria das vezes você divide casa com gente que você nunca viu na vida, em alguns casos com gente até de outras nacionalidades. Eu conheço amigos que já moraram em casa com várias pessoas de outras nacionalidades, então acaba sendo um pouquinho complicado. Se você não quer, se você não tem costume, enfim, não quer morar quarto, não quer dividir quarto, você tem duas opções. Ou você vai ter que ter um emprego top para você pagar um quarto só para você, ou você vai ter que morar com algum amigo, mas mesmo assim você vai estar morando na casa de alguém, ou você vai ter que ir para cidades menores, porque com isso o arrendamento é mais barato. Pra vocês terem noção, em relação ao comparativo de preço, grandes cidades têm arrendamento muito mais caros. Enquanto aqui uma pessoa vai pagar 350 euros para um quarto, ela vai pagar 350 euros para uma casa toda em alguma cidade mais afastada. Mas com isso vai ter menos oportunidade de trabalho, vai ter, enfim, problema com o transporte público, vai ter algumas coisas. Então assim, se você não quer dividir quarto com ninguém, se não tem esse costume, se você não quer fazer isso, eu te aconselho a você a continuar no Brasil, porque aqui, principalmente no início, se você vier sem muita grana, obrigatoriamente você vai ter que dividir casa com outra pessoa. Então com isso você vai ter que ter tempo para tomar banho, tempo para estar no banho, tempo para cozinhar, enfim, tem regras para tudo. Você vai ter que conviver e vai ter que ter a melhor convivência possível com todo mundo. Isso do quarto não me afetou muito, porque quando eu saí do Brasil, já tinha colocado para mim que eu iria morar em quarto, então acabou que eu já tinha colocado, inclusive já tinha colocado para mim que eu iria pagar até no máximo 350 no quarto, então não me afetou tanto. Mas eu tenho amigos que vêm para cá e que isso acaba afetando, porque tem regras, tem horário para chegar, não pode levar ninguém. Eu já morei em casa com 5 pessoas que não podia levar ninguém, enfim. É uma confusão, é uma realidade fora da nossa do Brasil. A gente no Brasil, a gente está acostumado a morar com os pais e quando sai ou vai morar sozinho ou vai dividir casa com o namorado ou namorada, filhos, alguma coisa assim que acaba tornando núcleo familiar. A gente quase nunca vai dividir casa com pessoas, principalmente com estranhos que a gente nunca viu. E aqui é muito comum, não é tipo o seu vizinho que cresceu com você, não é o amigo de infância, seu amigo de escola, seu amigo de trabalho. Acaba sendo sempre pessoas, tipo, um exemplo, você mora lá em BH, mora lá em Minas e vai dividir com alguém lá do Ceará, lá de Fortaleza, alguém que você realmente nunca viu na vida e que se não fosse Portugal, obrigatoriamente, possivelmente, vocês nunca iam nem se encontrar na vida, porque são estados e vidas completamente diferentes. Isso quando não é alguma nacionalidade que é diferente. Muita gente que está aqui acaba se juntando, principalmente quem quer morar em grandes centros, se junta para dividir o arrendamento. Isso é a coisa mais comum aqui. Isso é uma coisa que, assim, não me assustou, porque eu já vim do Brasil consciente disso, mas é uma coisa que, assim, é um pouquinho complicado. Você nunca se sente seguro 100%, deixar a casa aberta e tudo mais, dependendo da casa que você morar. Às vezes você acaba tendo isso, mas eu já morei em casa que eu saía e trancava a porta todos os dias do quarto para não deixar aberta. E já, enfim, agora eu moro numa casa onde eu deixo tudo aberto, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que você vai se acostumando com o tempo, e, enfim, e vai aprendendo a lidar com essa questão. Eu acho que aqui eles são muito atrasados e muita coisa. Um exemplo pra vocês terem noção. Tem alguns órgãos públicos aqui que eles têm o costume de mandar carta. Ou seja, você perder uma senha de acesso a alguma coisa, se você conseguir fazer a troca ali automática ali, eles sempre mandam uma carta e nunca é pro endereço que você está morando, e sim pro endereço que você deixou cadastrado. Então, ou seja, quando você vem para cá, você precisa de um representante fiscal e qualquer coisa que você precisar fazer depois disso, sempre vai a carta para ele até você fazer a troca para o seu morada. Mas isso aí é um processo, eu já perdi carta das finanças, eu tive que mandar. Então, assim, eu acho que esse processo deles, eu acho que eles poderiam simplificar muita coisa. Mas acaba que aqui já tem uma forma e essa forma que funciona, então acaba que, enfim, isso é para tudo. Tudo que você vai fazer, manda carta. Eu preciso fazer isso, manda carta. Eu preciso fazer aquilo, é carta. Enfim, isso é bem complicado. Mas depois você vai aprendendo meio que a lidar com isso. Mas isso aí, no início, é bem complicado. Uma das coisas aqui que mais me chocou, mas na verdade isso é em relação ao choque cultural. Eu acho que os portugueses, eles são muito ríspidos, muitas vezes são muito sinceros,
Então, um exemplo, quando no Brasil a gente sempre tenta dar um jeitinho pra coisa, igual um exemplo, se alguém me pedir alguma coisa, eu sempre falo assim, vou pensar, isso, aquilo. Aqui pra eles aqui, eles não tem problema nenhum em falar não, é sim, sim, é não, é não. A forma como eles falam são curta e grossa e objetiva, e a gente sempre tem aquele jeitinho brasileiro. Isso no início me assustou um pouco, eu sempre achava que eles estavam sendo ignorantes. Hoje em dia eu já acostumei já, e eu já vi já que é isso. Aqui um exemplo, se chamar o fulano para ir para algum lugar, nós brasileiros vamos falar assim, vou ver, vou pensar, isso, aquilo. Aqui ele já fala, não vou e pronto, acabou, e enfim, é isso e pronto. E isso me assustou no início, hoje em dia eu já acostumei já quanto a isso já. A gente vai aprendendo, na verdade, a lidar com o jeitinho brasileiro, o jeitinho português. Tem estados que eles falam de uma forma diferente. Então, quando eu cheguei, eu tinha um colega aqui, ele era do Porto, e como eu estava convivendo com muita gente de Lisboa, quando eu comecei a conviver com ele, eu achei que ele era bem mais ignorante, mas na verdade não era, enfim, sotaque, jeito de falar, forma de expressão diferente, e eu só fui entender isso com o tempo. Hoje em dia, eu nunca tive, na verdade hoje em dia não, eu nunca tive nenhum problema sério com nenhum português, nunca tive nenhum problema em relação a ser maltratado ou a ter algum tipo de problema. Conheço pessoas que teve, que tem, mas enfim, eu particularmente nunca tive nenhum problema de xenofobia, de nada. Nunca tive nenhum problema de preconceito, principalmente por ser brasileiro, nunca tive.